O título do trabalho: Análise comparativa das propriedades funcionais da monguba, pastira aquática, e suas possíveis alternativas alimentares. Este trabalho ele foi realizado no Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, no município de Campo Grande. Bom, os autores deste trabalho: Tatiane Brasil, Jaqueline Cabral, Maria Luísa Fernandes, Maria Vitória Lopes, Lívia Barbosa, José Antônio Braga e Márcio Olívio. Vamos falar então, para iniciar a apresentação, vamos começar a falar sobre essa planta, a pastira aquática, ela é da família Bombaceae, é uma planta alimentícia não convencional, punk, conhecida como monguba ou monguba, castanheira, cacau selvagem. As plantas alimentícias não convencionais, punk, é atribuído o termo daninha, pois se desenvolve entre as plantas cultivadas, de acordo com referência o CNUP. No Brasil, onde temos várias regiões com carências nutricionais, a importância de se divulgar o conhecimento das punk é extrema, devido ao seu valor ecológico, alimentar e de fácil acesso. E o interessante, na maioria das vezes, essas tais espécies, elas são desconhecidas pela população, tá? Bom, os frutos da monguba, eles apresentam uma alta concentração de óleos, tá? E proteínas, podem ser consumidos crus, assados ou cozidos, até mesmo torrados, como a gente vai ver, nas receitas. As folhas e as flores, elas também são utilizadas na alimentação. Quando moídas ou trituradas, as sementes viram uma excelente farinha para diversas preparações. Bom, a monguba, ela tem um potencial na exploração para a alimentação humana, E, como foi falado, ela é pouco conhecida pela população. De acordo com o autor Silva Bora Azevedo, de 2010, ele comenta que a proteína vegetal é uma alternativa à proteína animal, devido à sua eficiência na substituição a uma grande variedade de fontes, como leguminosas, cereais, Então, nesse sentido, a busca por novas alternativas proteicas tem sido realizada, com o intuito de quê? De melhorar a dieta humana e proporcionar um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. E aí, então, o objetivo, Este presente trabalho, ele teve como objetivo realizar uma análise comparativa da composição centesimal das amêndoas da monguba e suas possíveis alternativas alimentares. Então, vamos lá. A metodologia. O trabalho ele teve início em novembro de 2018 na Escola Municipal Irmã Edith Coelho Neto, localizada no bairro Jardim Colúmbia, no município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Este trabalho ele foi realizado com as alunas do projeto de iniciação científica que ocorre no laboratório no laboratório de ciências da escola. E tendo como o trabalho, o objeto de trabalho, a monguba. Então, aqui mostra a imagem da planta que estamos estudando, que é a monguba. Essa planta ela está localizada na Escola Municipal Irmã Edith Coelho Neto. A pesquisa ela constituiu um estudo tanto qualitativo quanto quantitativo, com os seguintes procedimentos, Trabalhamos questionários, análise físico-químicas das amêndoas e da monguba e uma preparação de receitas. Então, vamos lá. Então, aqui, nesta figura, é o fluxograma que mostra como ocorreu a metodologia. Então, o questionário, Então, nessa primeiro aqui, um questionário ele foi realizado com os pais dos alunos das turmas da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental 1. E também esse questionário ele foi realizado com a comunidade externa, Então, as alunas da iniciação, elas abordavam os moradores do bairro e realizavam as seguintes perguntas, Foram um total de 67 voluntários. Elas levavam o fruto, para que as pessoas pudessem visualizar, o objeto de estudo. As perguntas
foram os seguintes, né? Você já viu essa fruta? Então, você já viu essa fruta? Sim ou não? Você já comeu essa fruta? Também, sim ou não? Bom, a coleta. A coleta das sementes foram realizadas, né, sementes torradas, tá? Então, essas foram coletadas, descascadas, e em seguida essas amêndoas levadas a um forno doméstico numa temperatura de 180 graus Celsius por 30 minutos para secagem, tá? E também foi realizada uma análise físico-química, né, para ser realizada a composição centesimal. O que é uma composição centesimal? Ela indica a percentagem em massa de cada elemento que constitui uma substância. Explicando melhor, né, indica a massa em gramas que cada elemento presente em 100 gramas de substância, tá? Bom, essa né, análise, né, físico-química, que foi feito o estudo centesimal das amêndoas, foi realizadas a umidade, cinzas, proteínas e lipídios, tá? Utilizou-se as técnicas analíticas embasadas na metodologia proposta por Jorge e Luiza, 2012. Bom, essas análises também, ainda continuando, explicando sobre as análises, elas foram realizadas no Laboratório de Físico-Química de Alimentos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no município de Campo Grande. Vamos agora explicar as receitas, como que ocorreu, né? Então, foram realizadas receitas a partir das sementes e das folhas da monguba, tá? Essas receitas, elas foram reproduzidas do livro do Knupp, né? Também adaptadas de sites, né? E as alunas, elas adaptaram, tá? E elas foram testadas no laboratório de ciências da escola e na cozinha da escola também, né? Municipal Irmã Edith Coelho Neto. Bom, as receitas quais foram? Castanha da monguba torrada, um bombom de monguba e o creme salgado de monguba, tá? Então vamos lá para as análises, tá? Dos resultados, análises, né? Os resultados e discussões. Então, do questionário. Então, participaram 67 voluntários que responderam as perguntas, né? Como já foi explicado. Você já viu essa fruta? Sim ou não? Então, foi observado, então podemos observar aqui no quadro, no gráfico, que foi observado que 53,73% responderam que já viram a monguba. E, podemos observar, né, no azul, que 46,27% relataram nunca terem visto a monguba, né? Então, as alunas, elas levavam para que as pessoas pudessem visualizar, tá bom? Bom, o segundo gráfico aqui, tá? Você já comeu essa fruta? Então, vamos observar aqui o gráfico, tá? Então, de azul, tá? 94,9% relataram o fato de nunca terem comido nenhuma receita com a monguba. E de verde, 5,9% disseram já ter comido, tá? Bom, então, analisando esses dois gráficos, né? Percebe-se que as pessoas da comunidade, elas já visualizaram a monguba em alguma determinada localidade, porém desconhece o seu potencial alimentício e seus benefícios, tá? Bom, vamos agora à análise centesimal. Na tabela 1, a composição centesimal de amêndoas da monguba apresenta os resultados da composição centesimal, tá? E uma análise comparativa com demais trabalhos. Aqui nós estamos comparando com Lopes et al., de 2017, Azevedo 2008, Silva Bora Azevedo 2010. Então, vamos observar então aqui a tabela, tá bom? Então, dos componentes analisados, observa-se um elevado teor para lipídios, tá? Então, vamos observar, tinha o quê? Os lipídios com valor de 36,74% e com quantidades relevantes de carboidratos 26,17% e as proteínas 11,49%.
Para a umidade, foram encontrados os valores de 3,25% e das cinzas 4,88%. Então, esse foi do experimento 1, tá? Do experimento. E agora, comparando, né, com os demais estudos, o que a gente observa? Decorrente dos procedimentos e tempo de secagem, né? Então, pode haver essas diferenças. Por exemplo, Azevedo 2008 e Silva Bora Azevedo 2010 utilizaram para a secagem estufa de ar circulante, respectivamente por 48 a 24 horas. Em relação ao trabalho de Lopes et al. 2017, o forno, eles utilizaram um forno doméstico, né, para secagem durante uns 60 minutos. Então, Silva Azevedo, né, e 2015, eles relatam que essas diferenças em relação à composição centesimal devem-se às variações climáticas de cada região, bem como também as condições de maturação das espécies, né? Jorge e Luiza também, eles destacam que a forma como a planta foi cultivada pode também determinar as diferenças na composição centesimal das sementes da munguba, tá? Bom, e vamos falar agora, então, das receitas alimentícias. Então, aqui, né, viemos mostrar para vocês as imagens. Então, foram testadas as seguintes receitas. A castanha torrada, as sementes da munguba, elas foram fatiadas e torradas em um forno convencional, né, mexendo até elas ficarem crocantes. É um gosto de amendoim, muito deliciosa. Bom, o bombom, aqui, que é o procedimento, as sementes elas foram descascadas e levadas a um forno doméstico, 180 graus Celsius por 30 minutos. Em seguida, as sementes elas foram trituradas e colocadas em um recipiente. Foi adicionadas as sementes, o óleo de coco e o açúcar mascavo. Aí essa mistura, né, ela foi colocada em formas de silicone, como podemos observar na imagem, e levadas a um congelador por 2 horas. E o creme salgado, primeiramente, higienizou-se as folhas jovens da munguba e depois foi realizado o branqueamento. O que é o branqueamento? Ele constitui após lavar as folhas da munguba, adicioná-las em um recipiente com água fervente por 1 minuto. E na sequência, para parar o processo de cozimento, foi colocado o vegetal em água gelada. Depois do branqueamento, as folhas foram picadas bem fininho e refogadas. Aí, com diversos temperos, né? Aí a pessoa pode colocar da forma, né, com o seu gosto. Aqui do trabalho, né, foi cebola, colocamos alho, cheiro verde, né? E essa mistura ela foi levada ao liquidificador com creme de leite e em seguida coada e servida. Como vocês podem observar aqui a imagem, né? Pode colocar em biscoito, pode colocar também no creme, na comida, na carne, bem delicioso, tá? Bom, todas as receitas, né, participaram 17 professores que experimentaram as receitas e aprovaram, e relataram que deveriam ser repassadas aos demais membros da comunidade. Então, as receitas, elas foram testadas justamente com o intuito de divulgar para a comunidade local os benefícios nutricionais da munguba, tá? Como nós falamos, é uma planta muito comum na região, onde a escola ela está inserida. E, para finalizar, né, a apresentação do nosso trabalho, o que concluímos, né? A munguba é uma planta muito comum na região, contudo, não conhecida pela comunidade. Ela possui um expressivo potencial alimentício, a qual pode ser aproveitada por variadas espécies, né? Partes da planta, como a flor, as folhas, as sementes, e assim complementar e diversificar a alimentação de uma forma variada, acessível, econômica e saudável. E desta forma, é uma alternativa alimentar para diversos gostos, paladares e pode ser utilizada para incrementar cardápios em residências
e também em estabelecimentos comerciais. E assim, finalizo a nossa apresentação.